todos. Bem-vindos, sejam bem-vindos aqueles que vão nos assistir online, assistir posteriormente essa palestra. Nesse momento, vamos trazendo para dentro de nós as reflexões da semana, como nós fomos no decorrer dessa semana, como a gente conseguiu lidar com todos os ensinamentos que a gente aprende aqui, tudo que a gente escuta, tudo que a gente estuda. Vamos refletindo se durante a semana nós tivemos a oportunidade de aplicar todos esses ensinamentos. Se durante a semana eu me lembrei daquela frase, o que Jesus faria nessa situação? Que a gente possa repassar o nosso dia a dia no trabalho, o nosso dia a dia com os nossos em casa, o nosso dia a dia de lazer, o momento em que eu estou com os meus amigos, o momento em que eu estou descontraída, estou relaxada. Será que eu consigo aplicar os ensinamentos de Jesus nesses momentos? Nos momentos em que as situações difíceis se apresentam para nós e que eu preciso ter fé, aquele momento em que a situação me traz um sentimento de raiva ou de euforia, será que eu consigo identificar esse sentimento? Consigo dominar, ser maior do que esse sentimento? Analisar e perguntar o que Jesus faria nessa situação. Então que a gente faça essa autoanálise da nossa semana, que a gente faça essa autoanálise das nossas noites, e que a gente possa, pela semana que vai decorrer, todos os dias, fazer esse pensamento. Como foi meu dia? Eu me conectei com a espiritualidade hoje? Eu fui exemplo hoje? Eu estive próxima de Jesus hoje? Que a gente possa se sentir nesse momento tocado e preenchido pela espiritualidade, possa sentir que o nosso anjo da guarda está do nosso lado nesse momento. Aqueles que vão nos assistir online, agora ou posteriormente, podem colocar um copo de água próximo, para que essa água seja fluidificada pela espiritualidade, para que seu anjo guardião possa colocar nessa água todos os fluidos necessários para você no decorrer dessa semana, porque o seu anjo sabe do que você precisa, o que você precisa de alívio, de fortalecimento. Que a gente possa, nesses minutinhos que vão correr agora, que antecedem a palestra, continuar concentrados, ouvindo a música, prestando atenção nas letras das músicas, porque a canção, ela também é uma oração, ela nos faz refletir. Que a gente possa manter o coração sereno e a mente calma. Nossa eterna gratidão.
seria feliz se a gente ouvisse os seus conselhos. Seria feliz se fosse manso como ele. Seria feliz. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, rogar a Jesus proteção e amparo, que a espiritualidade amiga esteja aqui conosco, que abençoe e proteja a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que intua o palestrante da noite, que ele possa conseguir transmitir para nós tudo aquilo que ele veio falar e a gente consiga absorver aquilo que a gente precisa ouvir. E assim, Senhor Jesus, com a sua permissão e com a sua graça, damos início ao estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Palavras de vida eterna. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6, 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Que assim seja. Boa noite a todos e todas. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa casa que a gente viu nascer e eu venho acompanhando, me sinto parte dela, apesar de não estar aqui presente. Então é uma honra muito grande estar aqui hoje e uma responsabilidade também, né? E uma felicidade imensa, de verdade. Então, o tema que a gente vem tratar hoje é espíritas, amparei os menos favorecidos. É um tópico da codificação, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. O que aconteceu? E o estudo ele vai baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, item 40. Eu vou pedir a vocês a licença para a gente se aprofundar mais nesse capítulo no final. Então, ele está apenas citado aqui no início da palestra, mas a gente vai discorrer para a gente convergir, né? Para ver se a gente consegue compreender dentro da minha limitada concepção, né? O que será que Jesus quis dizer para nós. Então aqui, os orientadores da codificação já dão um tom, né? Espíritas. Eles não estão falando para católicos, eles não estão falando para ateus, eles não estão falando para evangélicos, estão falando para nós, espíritas. E dentro do espiritismo, qual é o nosso lema? Fora da caridade, Não há salvação. Certo. Ou seja, se o nosso lema é fora da caridade, não há salvação, o nosso codificador colocou isso para nós, colocando o espiritismo não como uma verdade, como a única verdade que salva, mas dizendo que o espiritismo é apenas mais uma ferramenta e que o que realmente eleva o ser humano e o que leva a gente a atingir um esclarecimento e uma paz, né, interior, na verdade é a caridade. Caridade é essa que nada mais é do que amor em movimento. Então, se a gente quer sinceramente um dia estar nos braços do Cristo, estar numa situação melhor do que aquela que estamos hoje, temos a obrigação, como um lema que nos foi imposto, né,
de aprender a amar. Não só amar, mas fazer esse amor movimentar diante dos nossos semelhantes. Então, a gente passa para o segundo slide. O verbo amparar. O que significa amparar? Ajudar. Mas será que é só ajudar? Porque uma pessoa pode estar caída, eu posso estender a mão e levantá-la. O amparar não dá uma ideia de tempo, né? De sustento, né? De apoio, de fato, para aqueles que estão caídos ou que estão vacilantes na sua caminhada, possam de fato firmar os seus pés, né? Isso é o amparar. Eu trouxe aqui algumas designações para a gente compreender um pouquinho. Primeira designação: dar amparo a, não deixar cair, escorar, amparar um prédio, ele me amparou e não me deixou. E aí aprofundou um pouquinho mais pra gente, né? Logo, não é só a gente estender a mão, a gente precisa dar o sustentáculo, né? Não é só a gente dar a sopa àquele que tem fome, a gente precisa ampará-lo para que ele possa então caminhar com suas próprias pernas. A gente precisa dar as ferramentas que eles precisam. E cada um precisa de uma ferramenta, né? Eu tenho potencialidades, também tenho defeitos, também tenho vicissitudes. Como todos nós aqui temos potencialidades e vicissitudes. E talvez por isso tenha a importância, né, do escorar. Porque dentro das minhas potencialidades, dentro das minhas vicissitudes, quando nós estamos juntos, nós nos completamos. E aí a gente tem aquela passagem, né, que a espiritualidade traz para nós. Emmanuel, tratando-se de evangelho, é bom que andemos em fileiras. Por que isso? A união, gente. A união faz a força. No momento que um está frágil, que um está vacilante, o outro que vem atrás o empurra, o ergue. No momento que aquele está hesitante, está com dúvidas, o outro o esclarece. Logo, estar numa comunidade espírita, estar frequentando uma casa espírita, é entender que nós não somos apenas indivíduos. Pelo contrário, né? A soma dos indivíduos é o que faz, de fato, a casa. Oferecer proteção, salvaguardar, proteger, amparar os mendigos de injustiças. Amparou-me num momento. Então não é só a gente levantar, não é só a gente dar a oportunidade da pessoa caminhar sozinha, mas também de protegê-la. E aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque seres controladores que somos, espíritos de terceira ordem, muitas vezes esse ímpeto de proteger, a gente acaba se excedendo. E a gente acaba tolhindo o livre-arbítrio daqueles que nós julgamos proteger. Então, o que é proteção, de fato? Será que todo mundo quer ser protegido? Precisar, todos nós precisamos, porque somos falhos. Mas, se eu tento proteger alguém que não quer a proteção, será que isso vai dar certo? Muito provavelmente não, né? E às vezes muitos conflitos nascem desse afã de aglutinar, de colocar todo mundo debaixo das asas, e às vezes a gente peca nesse excesso. Dar o necessário à sobrevivência, sustentar, amparar os filhos. O que nós precisamos para sobreviver? O que você precisa para sobreviver? Alimentar, assim, você está falando fisicamente? Espiritualmente. Que vem a sua mente. O que te alimenta? Só materialidade, só comida? A fé. Fé. Amizade te alimenta? Amizades. Carinho. Com certeza. Amor. Amor. Fraternidade. Irmandade, né? Oportunidade. Também, né? Uhum. E como é que a gente está agindo dentro da nossa casa espírita?
Vamos falar de movimento espírita. A codificação, né? Os espíritos, líderes da codificação, não falam de espíritas. Vocês acham que o movimento espírita é um movimento acolhedor ou não? Não, né? Pois é, espiritismo é uma coisa, movimento espírita é outra coisa completamente diferente. E aí está um problema sério que nós enfrentamos. Porque às vezes pessoas que estão fora do movimento espírita, que não conhecem a doutrina, pegam às vezes falas isoladas de pessoas que estão nesse afã de se sentirem, os mentores da codificação, as lideranças da codificação, que falam em nome do espiritismo colocando verdades próprias, como se fossem do espiritismo. E aí a gente vê um movimento espírita que apoia a guerra, por exemplo. Muitos líderes do movimento espírita fazendo apologia, defendendo Israel, que hoje pratica um genocídio. Então a gente tem que amparar os menos favorecidos, mas ao mesmo tempo apoiar aqueles que estão matando os seus irmãos? Será mesmo que é um movimento racional? Será que o Cristo faria isso? Como Cristo agiria numa situação dessa? No Isso mínimo é muito- como Gandhi, né? No No mínimo como Gandhi e Vingando no a paz, mínimo... né? Cristo pregou a paz em todos os momentos. Sempre foi incisivo. Sempre apontou o erro daqueles que estavam em equívoco. Porém, jamais condenou aqueles que estavam errando. Porque ele tinha visão que aquele que estava em erro hoje, amanhã seria um espírito puro. Aquele que hoje estava praticando aqueles crimes, amanhã deixaria de praticar. E nós? Como nós enxergamos aqueles que estão errando? Aqueles que estão falindo? Será que nós temos, muitas vezes, dentro de um movimento espírita, pessoas que se julgam acima do espiritismo? Que pregam muitas vezes as suas verdades, ao invés das verdades do mestre? Que muitas vezes cerceiam, castram oportunidades. Às vezes a planta está ali germinando, está ainda tenra, mas tem um potencial gigantesco de se tornar uma árvore frondosa, frutífera, mas não encontra raízes, não consegue formar raízes, porque essas pessoas muitas vezes se sentem ameaçadas. Mas o que será que o Cristo quer de nós? Um exímio professor que era, o que ele dizia aos seus apóstolos? Pesca homens, né? Pesque homens. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Logo, ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós frutifiquemos. Que a gente frutifique 30, que a gente frutifique 100. Quanto mais fruto a gente der na seara do Cristo, mais satisfeito ele fica. E aí? Será que eu estou frutificando 30, mas estou me sentindo incomodado com aquele que talvez possa frutificar 100? E aí, quando eu impeço aquele que pode frutificar 100 de produzir os 100 que ele poderia frutificar, eu estou servindo a quem? A Deus ou a Mamão? Eu sirvo ao mestre ou sirvo aos meus interesses? Dar estímulo, incentivo, encorajar, amparar uma ideologia, uma campanha. Por isso, no Livro dos Médiuns, Kardec foi categórico. Dentro de uma comunicação espírita, analisa-se o conteúdo da comunicação. Jamais quem assina. Quem assina não importa. Se a mensagem está em alinho com a verdade do Evangelho, é o que importa. Logo, aquilo que nós estamos tentando fazer está em alinho com as verdades do Evangelho, é o que importa. Então nós temos a obrigação moral, se nós realmente nos colocamos como espíritas, de deixar a coisa florescer. Pelo contrário, estimular que floresça. Porque, gente, no mundo de trevas em que nós estamos vivendo, o que vocês estão vendo aí fora? É paz? É guerra, né? É guerra, é egoísmo, é vaidade, é orgulho, é ganância, é vingança.
E, gente, acender uma luz no meio de tanta escuridão, uma bênção. Será que a gente tem consciência do quanto nós seremos cobrados por nossas atitudes? E aí aqui não é aquela teoria do medo que lá atrás a igreja usava para controlar os seus seguidores, ameaçando aqueles que não cumprissem com a verdade da igreja ao inferno eterno. Não é isso. Não é isso. Nós sabemos que a condenação eterna não existe. Temos a liberdade de agir conforme nós quisermos. Porém, de acordo com a sementeira que nós plantamos, nós teremos a colheita. Logo, se eu estou numa liderança, se eu, de algum modo, tenho a oportunidade de falar em nome do Espiritismo, porém eu uso essa oportunidade para afastar, para segregar, para alienar, para ferir, eu estou usando a ferramenta que o Cristo me deu contra a vontade dele. E aí a gente vê líderes da doutrina espírita defendendo ideias, por exemplo, de que bandido bom é bandido morto. Nós não estamos falando aqui de partido político, tá, gente? Nós estamos falando de ideologia, de ideias, né? O que o Cristo acredita? Porque, gente, ser espírita, a gente não é espírita somente na casa espírita. A gente é espírita da hora que a gente acorda até na hora que a gente vai dormir. E se Deus quiser, a gente continua sendo espírita quando dorme também. Né? Porque tem hora que, às vezes, se a gente tiver com o pensamento meio desviado, na hora que a gente dorme, a gente deixa de ser espírita. Né? Aí a gente vai para um lugar que não é muito legal. Porém, quando nós estamos acordados, nós temos que ter o compromisso, né, de defender as ideias cristãs em todos os locais que nós estejamos. O amor e a fraternidade, ele precisa reinar em todos os locais. Logo, o que eu estou defendendo? Quais as ideias que eu estou defendendo? Porque Jesus andava com gente boa? Não. Jesus andava com gente ruim. Olha os 12, aqueles que ele trouxe para mais perto dele. Um violento, outro ladrão, outro corrupto, enfim. E ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Logo a gente tem a obrigação de amparar essas pessoas que estão em sofrimento. Né? Aquele que está errando hoje, que está doente, que está desviado, Jesus não vai deixar ele se perder. Ele é uma ovelha tão amada quanto nós. E talvez, quando ele despertar, entender que o caminho qual ele estava seguindo não é um bom caminho, isso também está na codificação, eles dão um salto. Às vezes passa na nossa frente. Porque nós estamos aqui numa pseudo-ideia de que estamos salvos, de que somos bonzinhos, de que somos espíritas, porém a transformação interior a gente ainda não fez. Então a gente fica aqui, ó, na superficialidade. A gente não aprofunda nas entranhas do nosso ser. E a paz, ela só é conquistada diante da transformação moral. Não existe paz de espírito, paz de consciência, sem a transformação moral. O que Jesus falou para a mulher adulta? Cadê aqueles que te acusavam? Se foram todos, Senhor. Pois é. Se eles não te acusam, eu também não faço. Vai, não peques mais. Deixou de falar que ela estava em pecado? Não. Mas deixou de amparar? Deixou de acolher? Deixou de dar a ela a oportunidade de transformação? De forma alguma. E o que ele perguntou para as pessoas que estavam apedrejando, que estavam prestes a apedrejar aquela mulher? Quem não tiver pecado, já tira a pedra. Tem alguém aqui sem pecado? Se tiver, me dá um bocadinho de luz, porque eu estou precisando. Então, se a gente tem pecado também, quem sou eu para acusar o pecado do outro? Não temos. Se Jesus não fez que era perfeito, que era o governador do orbe, quem somos nós? Amparo versus controle. E aí a gente entra naquilo que a gente começou, né, a falar lá atrás. Uma coisa é eu amparar. Uma coisa é eu dar as ferramentas, eu dar o acolhimento, eu dar o amor. Outra coisa é eu querer que a pessoa siga as minhas verdades.
Outra coisa é eu querer impor que o único caminho ao qual o grupo deve seguir é o caminho que eu acho correto. Jesus não quer isso. Deus nos deu o livre-arbítrio não à toa. Nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas. E dentro de um grupo existe uma comunidade. Então a gente precisa aprender a entender que existem diversidades dentro de um grupo. E que cada um tem as suas necessidades diferentes. E a união, ela precisa vir a partir da paciência. A gente precisa entender qual a necessidade do meu irmão, que é diferente da minha. Tem gente que às vezes tem facilidade com o aprendizado, pega as coisas assim, ó. Intelecto é afiado. Mas tem gente que tem a sensibilidade da compreensão. Tem a facilidade do sentir. E se eu pego o meu intelecto e uso como arma, eu perco a oportunidade do sentir, de aprender o sentir com o meu irmão. Da mesma forma, se eu me torno apenas sentimento sem o intelecto, eu me coloco em vulnerabilidade. Porque o que o Cristo nos disse? Seja manso como a pomba, porém astuto como a serpente. Então a gente precisa estar vigilante, sempre vigilante. Para a gente ser astuto como a serpente, a gente precisa entender como é que a serpente age. Como é que a gente vai ser astuto igual ela se a gente não sabe como que ela age? Então a gente precisa conhecer do mal, gente. A gente precisa entender que o mal está sempre disposto a nos derrubar. E isso está no Livro dos Espíritos. Eu não vou me lembrar qual questão. Mas quando a espiritualidade, quando Kardec questiona a espiritualidade, né? O porquê que muitas vezes os bons eles ficam apagados diante do mundo e os maus se sobressaem. A espiritualidade é categórica e me deu uma lapada quando eu li essa questão. Fiquei em choque. Eles falam simplesmente o seguinte: por fraqueza dos bons. Quando esses os quiserem, preponderarão. Os maus são astutos e audaciosos. Isso nos chama um alerta. Porque a gente para pensar. Se hoje nós estamos na nossa melhor versão, né? Se a evolução ela não é uma linha ascendente, então hoje eu sou o melhor Mateus que eu já fui na minha história. Estamos diante da melhor Elisângela, diante do melhor Paulo Vitor, como é que é o seu nome, irmão? Rafael. Diante do melhor Rafael, enfim. Vocês imaginam o que a gente fazia ontem? Porque tudo isso que às vezes a gente tem vontade de fazer e não faz, A gente já fez. a gente já fez. Então a gente já fez muito carinho nos outros. Né? Já matamos, já roubamos, já prostituímos, já estupramos, já queimamos, já violentamos, já degolamos. Ou seja, nós ontem éramos os maus. E éramos astutos e audaciosos. Agora que a gente virou bom, ou está tentando se transformar, tentando se melhorar, a gente abre mão dessa audácia. Porque ser um bom audacioso requer que nós demos o melhor de nós. Porque o mal dá o melhor deles. Eles não medem esforços para vencer. Eles não medem esforços para destruir. E por que agora que nós estamos tentando construir, a gente mede esforços? Por que nós abrimos mão da audácia? Por que nós abrimos mão da astúcia? Porque ser audacioso nesse momento requer que a gente abra mão de muitas coisas que às vezes nós não estamos dispostos a abrir. Transformações verdadeiras e profundas que muitas vezes a gente não está disposto a fazer. E, gente, é um processo. É claro que é um processo. As coisas não acontecem assim. Nós não vamos abrir mão de séculos, de milênios de um vício. E aí, usando como vício aqui, eu não estou falando só de bebida, só de droga. É o vício da fofoca, o vício do sexo, o vício da maledicência, o vício da inveja, o vício do orgulho, o vício da vaidade. Tudo isso são vícios. E que nós trazemos e alimentamos durante inúmeras existências. Nós não vamos deixar de ser assim de uma hora para outra.
Agora, o nosso compromisso é dar o melhor de nós. Tá dando o melhor que você tem, irmão? Beleza. Quem sou eu para julgar? Quem é alguém para julgar? Deus sabe. Deus e a sua consciência sabe se você está dando o seu melhor. E é a Ele que você presta conta, não a nenhum de nós. Não a liderança da casa espírita, não a liderança do grupo, não ao palestrante, não ao passista, não a ninguém. Então nós não estamos aqui para condenar ninguém. Pelo contrário, o nosso papel é acolher, é estar de portas abertas. O Espiritismo é um farol, gente. É um farol no meio da escuridão. E nós precisamos colocar a luz dele no velador, para todo mundo ver. Não existe seleção dentro do Espiritismo. E a gente está diante hoje de um movimento espírita extremamente elitista, extremamente intelectualizado, que apenas pessoas inteligentes, que têm intelecto desenvolvido, são bem aceitas. Pessoas muitas vezes culturalmente limitadas são discriminadas. Estamos dentro de um movimento espírita que pessoas às vezes que têm depressão, por exemplo, são impedidas de participar de passe ou de alguma reunião mediúnica, porque tomam remédio, tomam medicação. Ué, gente, qual que é a diferença da depressão para a asma? É uma doença do corpo como qualquer uma outra. E por que eu tenho que fazer seleção? Por que eu tenho que excluir? Por que eu tenho que ser preconceituoso? Não é o nosso papel fazer isso. Quem são os menos favorecidos? Quem são os menos favorecidos? São aqueles que passam fome? Nesse contexto, somos nós. Bingo! Os menos favorecidos somos nós. Somos todos nós. É a humanidade inteira. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Não é à toa que nós estamos aqui. Se nós não somos um Chico Xavier, se nós não somos um Emmanuel, se nós não somos um Allan Kardec, se nós não somos um João, um Estevão, um Paulo, é porque nós temos débito. E se nós temos muito débito, nós somos menos favorecidos. Então, o que me dá o direito de me julgar melhor do que aquela pessoa que está alcoolizada do outro lado da rua? O que me dá o direito de fazer uma condenação, por exemplo, a uma pessoa... Posso ser polêmico? Ué, Tá coçando. a palavra é sua. Tá coçando, então tá. Eu não sou controladora. Não. Nem eu. Gente, vamos lá. Descriminalização do aborto. O Espiritismo é a favor ou contra? O que Jesus falaria sobre isso? O que é o aborto? Então, vamos esclarecer o negócio. Tirar uma vida. Tirar uma vida. Vamos pegar o negócio, esmiuçar a coisa. Lá no livro Missionários da Luz, né, tem lá a reencarnação de Segismundo. Sim. Que narra, né, desde o momento da concepção, já existe um espírito ali ligado. Aquilo é uma média, né? É a maioria dos casos. Existem casos que às vezes a gestação já não vai ser viável, é uma aprovação para os pais. Existem gestações que às vezes o espírito, ele abre mão, ele desiste de reencarnar. Então assim, mas a média, a grande maioria é daquela forma. No momento da concepção já existe um espírito ali, ligado àquele óvulo, àquele embrião, né? E aí vai se desenvolvendo. Logo, se já existe um espírito ali, o aborto é um assassinato. Com certeza. Correto? Sim. Doutrinariamente falando, Sim. um assassinato. Descriminalização do aborto. É apoiar o aborto? E aí? Então vamos lá. Quando a gente fala de descriminalização do aborto, nós estamos falando de um ato político e social. É completamente diferente de religiosidade. Quando a gente fala de política e de social, você tem que levar o componente humano. Quem são as pessoas que praticam aborto hoje? A grande maioria, a massa. Pessoas que não têm esclarecimento. É aquela menina que às vezes não teve um pai, não teve uma mãe dentro de casa.
Às vezes o próprio pai abusou dela, tá grávida do próprio pai, do tio. Porque, gente, 80% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. Essa é a realidade da sociedade brasileira. Nós estamos falando de Brasil. E aí, beleza. Eu vou condenar essa mulher, se ela quiser fazer um aborto, essa menina, se ela quiser fazer um aborto. O que o Ítalo comentou aqui é que a descriminalização do aborto é o livre-arbítrio. E aí vamos aprofundar mais. Junto da descriminalização do aborto, tem várias coisas envolvidas nisso. Porque quando você vai descriminalizar, onde que o aborto acontece hoje, gente? Em clínica clandestina. É o açougueiro, o cara que vai lá, não tem asepsia, não tem nada, e arranca o neném de qualquer jeito, às vezes morre os dois, morre o feto e morre a mãe. Porque não tem asepsia, não tem cuidado, não tem nada. Suponhamos, temos uma filha, você tem uma filha, você não tem filho, mas suponhamos que você tivesse uma filha, e ela engravidou. E ela quer fazer o aborto. Ela quer, ela está decidida a fazer o aborto. Você consegue evitar? Eu vou tentar convencê-la a não fazer isso, mas se ela quiser, quem vai pagar por isso vai ser ela. Exatamente, exatamente. Você vai tentar convencer, você vai falar que ela está errada, você vai falar das consequências, não é? Mas se ela quiser, ela vai fazer o aborto. Ela que vai pagar por isso. Aonde você quer que ela faça? Numa clínica credenciada, não é? Junto da descriminalização. Junto da descriminalização do aborto, existe um amparo psicológico. Essas pessoas muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de fazer terapia, de falar do que está sentindo. Leva aquela carga emocional, às vezes de avô, de pai, de irmão que está traficante, está perdido, matou, morreu. O cara que às vezes era namorado está preso. Aí aquela menina não tem como se sustentar. Olha o tamanho do desespero. E aí você dá um amparo psicológico para essa pessoa. E aí você dá, se ela realmente quiser e estiver determinada a isso, você dá uma oportunidade dela fazer isso da forma sadia, pelo menos, com o mínimo de cuidado. E sabe qual que é o resultado disso no mundo? Em todos os locais, todos os países que descriminalizaram o aborto, a quantidade de aborto diminuiu. Por quê? Leve esclarecimento. Você chega para a pessoa e fala, minha filha, olha aqui, não faz isso não. Você não quer cuidar da criança, não? A gente dá suporte. Tenha, a gente cria uma creche. Existe um amparo político junto da ideia. E você pode linkar mães desesperadas pelo ter o bebê com pais desesperados para ter filhos. E aí você fazendo o link, judicialmente falando, às vezes essa mãe leva a gestação até o fim e esse casal fica feliz em ter um descendente. E aquela criança teve a vida, talvez não foi acolhida pelos pais, mas vai ter uma família. Isso. O que será que Jesus concordaria? De forma alguma, eu me coloco a favor do aborto. De forma alguma. Né? A doutrina espírita é terminantemente contra, é um assassínio. É um assassinato. Porém, nós precisamos ser racionais. Não dá para ficar criticando a menina que às vezes está lá com 17 anos com a barriga, com um neném na barriga, perdida. Quando é 17, tá bom. Tá bom. Pois é. Entendeu? E falar que ela é uma criminosa, que ela é uma assassina. Igual isso tá acontecendo isso, gente. Igual assim, antes dela ir numa clínica especializada, legalizada, tudo direitinho, ela vai passar por todo um processo de acolhimento, tratamento, tudo isso, né? Agora, quando não tem isso, ela pega e não, tô decidida e vai escondido, e vai no impulso. Ninguém ficou sabendo e pronto, acabou. Exatamente. Na hora que descobre, a menina já tá morta. Então, gente, a gente precisa ser racional. A gente precisa entender que religião, ela serve para nos nortear. Né? Ela serve para nos dar a pauta. Só que dentro de uma sociedade existem várias coisas envolvidas. A minha realidade é diferente da realidade sua. É diferente da realidade do outro e da outra. E isso tudo precisa ser dosado no momento de tomar uma decisão. Porque a gente tem que amparar todo mundo. A gente precisa acolher todo mundo.
Não é só alguns, não é só aqueles que acreditam e simplesmente criminalizar o outro. Não é isso. Não foi isso que Jesus fez. Qual que é o nosso modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. É a única que eu sei de cor o número. Mais umas 3 talvez. Mas é isso, gente. A gente precisa ser racional. Porque todo extremismo... Vamos pegar a história, gente. Onde que o extremismo levou? Guerra, morte, destruição. Temos aí as cruzadas. Temos aí a Santa Inquisição. E aí não estou falando aqui para criticar a Igreja Católica. Não é isso. Mas a religiosidade levada ao extremo. Porque a religião católica, em essência, é uma coisa muito bacana. Como todas as outras religiões. São vários caminhos que levam até o Cristo, até Deus. E religião significa religare, do latim religare, de religação. Logo, se somos seres diferentes, seres distintos, temos modos de pensar, modos de enxergar a vida diferentes. Se temos modo de enxergar a vida diferente, naturalmente teremos religiões diferentes. E está tudo bem. E está tudo bem. Por quê? É a caridade que salva. E a caridade é independente de religiosidade. Um ateu pode ser muito mais religioso do que nós espíritas, muitas vezes. Porque o cara pratica o bem. O cara ama. Não acredita em Deus. Beleza, o problema é dele. Mas ele está servindo a Deus sem acreditar em Deus. Mas às vezes ele não acredita num Deus caricato. Entendeu? Um Deus que foi vendido para ele. Às vezes é isso. O problema é que a pessoa é ateu. Às vezes ele não é ateu. Ele não acredita no Deus caricato que foi desenhado. Sim. E colocado a goela abaixo. A maioria dos ateus, né, que eu conheço, fala que eles só acreditam naquilo que vê. E outros falam que eles não acreditam naquela imagem. Eles acreditam que existe uma força maior, uma energia. Que existe uma inteligência suprema e uma causa primária de todas as coisas. Mas naquele ali que todo mundo ajoelha e coisa que está lá pregado na cruz, lá não é aquele ali. Entendeu? Muitas vezes o conflito vem da forma de como a religião foi imposta. Sim. Né? E você entende que aquilo é religião, aquilo não te serve e você acaba se bloqueando em relação a outras coisas. Tá tudo bem, quem somos nós para julgar, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5,3. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem 2. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Logo, se eu estou numa posição de destaque, porém sou orgulhoso, o reino dos céus não é para mim. Não importa se eu vivi 50 anos dentro de um centro espírita, achando que estava dedicando a minha vida inteira ao Cristo, mas não vivia o Evangelho. Não entendia que eu precisava amar a todos aqueles que chegassem. Me sentia ameaçado se alguém começava a se destacar próximo de mim. Aí no caso não é o humilde, né? Porque tem o humilde. O humilde é aquele que se faz de humilde, mas tem o ó do orgulho no meio, né? Exatamente. Faz a aparência. Você pulga, Caiá? É o humilde. Porque tem gente que é humilde. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. E aí nós estamos falando aqui, gente, não de pessoas que não entendem Deus, mas que muitas vezes estão dentro de uma religião, mas não vivem Deus na sua essência. Porque está lá em João capítulo 10, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Dá gente para cá? Meu Deus do céu. Deixa eu correr. Mateus 22, 37 a 39. E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele:
ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, gente, é fazer desde o momento que nós acordamos até o momento que nós deitamos o que Deus gostaria que nós fizéssemos. É em todo momento, em toda atitude, antes da gente reagir, a gente buscar pensar o que Deus gostaria que eu fizesse nesse momento. E aí a gente passa a agir, o que é completamente diferente. Se nós não fazemos isso, se nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, se nós colocamos o trabalhador acima da tarefa, nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós não amamos. Eita, tá danado. O que é isso aqui, Jesus? Aqui na tela tá normal. Aí, tá normal? Tá. O dever não é idêntico. O dever não é idêntico para todos. Uai, aqui tá... Como é que eu vou resolver isso aqui? Uai. Pronto. Então, gente, é de todo o entendimento, é de toda a alma. Quando eu amo a Deus de todo o meu entendimento, quer dizer que tudo aquilo que eu conheço, eu coloco a favor de Deus. Eu coloco em movimento para construir aquilo que Deus espera que eu construa. Semelhante a Ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse como muda tudo. Eu preciso amar o meu semelhante como eu gostaria de ser amado. Agora, se eu não estou bem, eu consigo amar alguém? Então está implícito aqui o amor próprio, que é diferente de orgulho, de vaidade. Né? A gente precisa ter consciência, Paulo fala isso na carta de Coríntios. Tenhamos sobre nós uma justa visão. É o autoconhecimento, a gente ter consciência das nossas potencialidades e também das nossas fragilidades. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente se conecta com a gente mesmo. E quando a gente está conectado conosco mesmo, a gente tem consciência do nosso valor. A gente fica vigilante porque sabe quais são as nossas fragilidades, aonde a gente pode cair. E nesse momento a gente está apto para doar. Doar de forma transbordante. Não é doar com limitação, é doar sem limitação. Lá em Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 43, o dever. Né? Nós estamos falando aqui da caridade, né? O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seu semelhante e com o universo inteiro. Logo, não basta eu amar só o meu semelhante e poluir o meio ambiente. Não basta eu amar o meu semelhante, eu propagar uma coisa se eu não valorizo a terra, não valorizo o meu corpo. Porque isso aqui, gente, é um presente que Deus nos deu. E tudo está interligado. A natureza, nós dependemos, nós fazemos parte da natureza. Nosso estudo antes disso falou muito sobre isso, né? O mesmo fluido, o fluido vital que reina na natureza é o fluido vital que também está dentro de nós. Logo, nós fazemos parte dela. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre. Ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Por que que para uns é temível e para outros é risonho? Tem gente que está disposto a melhorar. E para quem está disposto a melhorar, cumprir o dever se torna uma alegria. Né? Se torna uma alegria. Porque você sabe que você está no caminho correto. Agora, quando nós estamos nos comprazendo em andar pelo caminho errado, cumprir o dever se torna uma tarefa árdua. Uma tarefa dolorosa, porque na verdade nós não queremos a transformação. Nós queremos cumprir com a nossa vontade, mas não com a vontade superior, que é aquilo que vai nos elevar. E a nossa consciência
nos acusa, né? A gente não tem como fugir da nossa consciência. É o nosso GPS, né? Então, assim, nós já saímos de fábrica com o GPS. Então, nós sabemos o que a gente tem que fazer. Sabemos ou não sabemos? Quando a gente faz besteira, a gente não sabe que está errado? Mas mesmo assim, a gente vai e faz, né? O dever não é idêntico para todos. Varia segundo nossa condição e saber. Aqui pegou para nós. Aqui complicou para nós. Porque se a gente conhece mais, a gente tem na ferramenta o Consolador prometido nas mãos, nós temos mais responsabilidade. Porque aqui é muito foi dado, Muito será cobrado. muito será cobrado. Então, nós não somos melhores do que a outra religião, mas nós temos mais esclarecimento. Nós sabemos que a vida não acaba. Nós sabemos que os entes queridos que se foram vão voltar. E isso é o Consolador prometido, né? Então, se a gente pega dessa ferramenta e usa ela de forma inadequada, vai ser bom não. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. Seu culto é sempre agradável e virtuoso, e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas, inigualáveis. Como é que está sendo para vocês cumprir o dever? Para mim é uma alegria. Não é alegria, mas é difícil, não é fácil. Não é não, mas é leve. Sim, porque ninguém consegue. Mas pode ser leve. Não, não é fácil. Não é fácil, mas pode ser leve. É trabalhoso. Trabalhoso. É trabalhoso. É. É trabalhoso. Mas é bom, é bom, alegre. é alegre, É trabalho. Mas é não simples. fácil. É. É simples, né? Jesus só mandou a gente amar. Esse é o maior mandamento. É simples. Amar para ser fácil. Não é não? Amar para ser fácil, não é não? De vez em quando, uma ou outra. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, o dever. O Espírito Lázaro assim inicia sua mensagem. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Ou seja, é a transformação moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações e interesses do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão suas derrotas. Por isso que talvez a gente tenha tanta facilidade de sair do caminho. Ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo quando a gente erra e quando a gente acerta ninguém bate palma. Então, como a gente é vaidoso, não tem... vamos lá. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Isso aqui que a gente tem que fazer. Isso aqui que a gente tem que ficar ligado para não extrapolar o caminho do outro. Porque muitas vezes cumprir o nosso dever é dar liberdade. Talvez a pessoa precisa exatamente de liberdade, de acolhimento, de paz, de sustento. E aí, para encerrar, a gente chega em Mateus 25, 40. Essa passagem, né, de Mateus 25, ela começa falando sobre aquele homem, né, que devia ao seu senhor, e o senhor perdoa sua dívida, depois ele cobra do seu irmão. Depois passa para a palavra dos talentos, né? E depois ele encerra falando sobre isso aqui, né? Que todas as vezes que nós acolhemos aqueles que estão cansados, que estão desafortunados, é a Jesus que nós estamos fazendo. Logo, todas as vezes que nós negamos amparo, que nós negamos acolhimento,
aqueles que estão sofrendo, que nós deixamos de cumprir o nosso dever, deixamos de praticar a caridade, é contra o Cristo que nós estamos cometendo esse crime, que nós estamos cometendo esse erro. Então que a gente tenha a consciência, né, do tamanho da nossa responsabilidade e do quão importante é, para nós principalmente, mas também para o Cristo, que nós cumpramos o nosso dever. Muito obrigado a todos. Mateus, nós que agradecemos, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada por você ter, né, saído lá de Tombos para poder estar conosco. É um prazer. É o que você falou, né? Você faz parte da nossa casa. Eu sinto isso mesmo. É. Sou meio abusado, bem comigo. Não é não. E sinta-se mesmo como parte, porque pra gente você também é parte, né? Você é um dos membros. Ai, ai. É afinidade, né, Mateus? De longa data, né? É, afinidade. E isso não se explica, né? Só se sente. Então sinta todo o nosso amor, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, toda a nossa confiança, tá? E seja sempre muito, muito bem-vindo em qualquer circunstância. Então, Jesus, muito obrigado por todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, Senhor, por essa noite de esclarecimentos, de aconchego, por essa noite, Senhor Jesus, que estivemos aqui reunidos em seu nome. Nesse momento, rogamos a espiritualidade que vá à casa de cada um que está nos assistindo e que possa derramar sobre eles os fluidos vivificantes. Renove as energias, transmute as energias, Senhor Jesus, para que transmutadas as energias, tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que prejudicar, tudo aquilo que trouxer dor possa ser substituído pela paz, pelo amor, pela energia positiva, pela esperança, pela força, pela coragem, pelo amor, pela confiança de que existe ao nosso lado um guardião e que esse guardião não sai do nosso lado hora nenhuma. Nós às vezes que não o enxergamos, nós às vezes que nos afastamos e perdemos a conexão com ele, mas ele está ali como enviado de Deus cumprindo o dever que lhe compete. Então, Senhor, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir essa voz que nos orienta a fazer o que é certo, a fazer o que é bom. E assim, Senhor, com essas energias renovadas, com essas energias transmutadas, que nós possamos viver a nossa semana de maneira mais leve, de maneira feliz, de maneira com a esperança e a certeza de que vai dar tudo certo. Nada acontece por acaso. E mesmo onde nossos olhos terrenos veem o mal, nós sabemos que Deus quer nos ensinar e que nós consigamos entender a pedagogia divina para que assim nós consigamos crescer. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. E em seu nome nós pedimos autorização para encerrar o dia de hoje, mas também oramos a oração que o Senhor nos ensinou para que durante esse momento da oração os seus anjos de luz possa derramar sobre nós todas as bênçãos que vêm de ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. E o pessoal do presencial, agora nós passamos ao passe. Muito obrigada. Boa noite.